A graça e a paz. Eu sou o pastor Tarcísio, eu sou pastor presbiteriano e eu também faço parte do canal Cidadania com Cristo. E antes de qualquer coisa, eu queria lhe fazer 2 pedidos. Se você puder se inscrever no canal, por favor, faça. Vai nos ajudar e lhe ajudar também, porque eu sei que esse canal pode ser uma bênção para você. Também, se você ativar o sininho, porque nós estamos reativando o nosso canal, e a partir desse momento que nós estamos reativando o nosso canal, nós vamos estar postando vídeos, e esses vídeos podem ser bons a você. Esse vídeo também ele é a pedido. Nós fazemos parte de um grupo de WhatsApp, Calvinistas Tulipe, se eu não estou enganado, é o Tulipe Calvinistas, alguma coisa assim. E foi nos pedido para dar um estudo sobre o avivamento. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique aí, que eu tenho quase certeza que vai ser bom para nós refletirmos sobre o assunto. Também eu quero lhe pedir, se você entender que este vídeo foi interessante para você, se ele lhe acrescentou alguma coisa, então eu quero lhe pedir também para você dar um like, tá bom? Vamos dar início. A nossa ideia hoje é falar sobre avivamento. E aí é um tema muito, muito controverso. Por que é um tema muito controverso? Porque cada denominação pensa no avivamento de alguma forma, de um jeito, de uma forma. Outros pensam de outra, não é? E certamente o que nós vamos falar aqui pode não agradar muita gente. Muitas pessoas podem não se agradar desse estudo que nós vamos dar, mas é o que nós enxergamos, né, dentro da palavra de Deus do que é o avivamento. Eu quero fazer 2 coisas. Primeiro, começar a ler um texto. Diz assim, o texto, 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Bom, eu queria primeiro fazer uma oração. Se você puder concordar comigo, você que está me vendo, né? A gente pode orar junto. Pai querido, nós te agradecemos por este privilégio de compartilhar a tua palavra com as pessoas que estarão vendo esse vídeo. Pedimos ao Senhor a tua bênção, que o Senhor nos ilumine a mente, porque é tão difícil entender tua palavra, muito especialmente em assuntos que têm tantas visões. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, falando de avivamento, primeiro nós precisamos pensar o que não é avivamento, para nós falarmos depois o que é avivamento. Então, primeiro, o que não é avivamento? Avivamento não é uma agenda da igreja. O que é que nós entendemos com isso? A igreja não consegue agendar se ela vai ser avivada. Tal domingo teremos um culto de avivamento, de oração, e Deus vai avivar a nossa igreja naquele domingo. Não. O avivamento tem a súplica da igreja para que ele aconteça, mas a agenda é de Deus. Deus é quem aviva essa questão, né? Também o que não é avivamento? Avivamento não é uma mudança de doutrina. Eu pensava de uma forma, agora eu sou avivado, penso de outra. Não. Avivamento não é mudança de doutrina, né? Não existem doutrinas novas. Existem doutrinas bíblicas. Então, avivamento não é mudança de doutrina. E há um provérbio de Salomão
que diz o seguinte: assim como o homem crê no seu coração, assim ele é. Então aquilo que você defende é aquilo que você realmente é, né? Aquilo que está no seu coração guardado. Avivamento também não é mudar os atos do culto. Eu tenho um culto tradicional, agora eu vou ter um culto alegre, vou ter um culto com muitos cânticos, batendo palma, pulando, ou eu tenho um cântico muito alegre e agora eu vou ter um culto mais calmo, tranquilo. Também não é avivamento. Avivamento não é ter ênfase carismática. O que é ter ênfase carismática? Avivamento não é você expulsar demônios. Avivamento não é você falar línguas. Avivamento também não é você orar de forma que todo mundo lhe admire a oração. Isso não é avivamento. Avivamento, o verdadeiro avivamento não está na questão dos milagres. Isso é um outro tema. Eu quero só lembrar as palavras de Jesus Cristo em relação a isso, quando ele diz o seguinte. Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Então perceba que este é um momento em que eles falam assim: nós fizemos ações carismáticas em teu nome. E Jesus vai dizer no último dia: nunca vos conheci. Avivamento não é um modismo, não é moda, é como Deus quer. Também, avivamento não é você se isolar do mundo, viver enclausurado no seu próprio convento, em você mesmo. E agora eu sou cristão e eu não participo do mundo, em nada do mundo, eu sou agora separado de todas as coisas. Isso também não é avivamento. Também, avivamento também não é campanha de evangelização. Avivamento é a campanha de evangelização é uma obediência à ordem, não é? Agora, eu tive a curiosidade de pegar no dicionário o que significa a palavra avivamento e avivar. Avivamento é tornar-se mais vivo, animar-se, revigorar-se, reanimar ou recobrar ou despertar. Eu achei o despertar muito interessante para nós em relação à Bíblia, né? E eu peguei aqui um conceito de avivamento que diz o seguinte: ato de avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido, é um termo usado para se referir ao período de renovação espiritual. Em suma, o avivamento espiritual consiste no reforço em Deus pelo cristão. É um retorno para Deus na ação do Espírito Santo e da igreja. Isso é avivamento. O que é o avivamento? É uma igreja, ele pode ser individual ou coletivo. Então, é uma pessoa, uma igreja que estão frios, e aí Deus age na sua vida, e aí eles se voltam para Deus. Isso é o que é avivamento. Agora, biblicamente, não é o que é avivamento biblicamente. Bom, avivar, as palavras do Antigo Testamento que são traduzidas por avivar, ela tem um sentido de preservar ou manter-se vivo, purificar, corrigir, livrar-se do mal. Isso é o que a palavra de Deus fala quando nós encontramos lá a palavra avivamento, né? A ideia do Antigo Testamento de avivar é você tirar tudo da sua vida que lhe impede se achegar a Deus. E aí, lógico, nós lembramos logo do pecado, né? Porque é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. E o Salmo 85, versículo 6, ele nos traz um esclarecimento em relação a isso. Ele diz o seguinte, Salmo 85, 6: porventura não tornarás a avivar-nos?
Ou seja, a ideia é de alguém que está distante de Deus, frio, não é, sem aquecimento espiritual, e aí Deus age na vida daquela pessoa e ela vai e agora se volta para Deus e vive para Ele. Abacuque 3:2, capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: não tenho ouvido, ó Deus, as tuas declarações no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, nós podemos ver isso historicamente no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro dos Juízes, primeiro Josué, né? Josué traz um avivamento, as pessoas chegam à Terra Prometida muito tristes e desconsoladas, e a ideia que havia lá é que as pessoas eram gigantes, eles não podiam, e aí Josué faz com que o povo cumpra a palavra durante toda a peregrinação de José na conquista da terra de Canaã, e aí eles vivem uma vida agradável a Deus, não é? Então a gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, começando com Josué, e Josué trabalha essa questão diante das pessoas. Eu vou ler aqui um texto de Josué, só para a gente lembrar, é o último capítulo de Josué, quando ele está conclamando as pessoas, né, do livro de Josué, quando ele está conclamando as pessoas, ele disse, Josué 24:22, a partir do 22. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e eles disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito de Siquém. Então, a ideia de avivamento do Antigo Testamento é de que as pessoas precisavam voltar-se para Deus e obedecer a palavra de Deus, né? Obedecer a sua voz. No livro dos Juízes, nós vemos essa mesma ideia, não é? No capítulo 4, no versículo 3, diz assim: e clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinham 900 carros de ferro e há 20 anos o oprimia duramente os filhos de Israel. Então, o avivamento está em as pessoas se voltarem para Deus, clamarem a Deus no dia da sua angústia e terem uma vida de obediência a Ele. Há um exemplo muito claro disso, desse avivamento por pessoa, né? É num rei, quando nós vimos e lemos a história de Manassés. Manassés está no capítulo 21 do livro dos reis, do segundo livro dos reis. Manassés teve um pai que era temente ao Senhor, mas ele assume o trono muito, muito novo, com 11 anos. E a Bíblia diz que ele faz tudo de forma contrária que aprendeu do seu pai. Levanta postes ídolos, e aí, mais à frente, Deus toca-lhe o coração por causa de alguns problemas, e ele se volta para Deus e volta a reedificar o altar ao Senhor. Então, nós vemos isso. Vemos isso em um avivamento também, um exemplo de avivamento também, no cativeiro babilônico. O povo, quando foi cativo dos babilônicos, no Salmo 137 diz que eles se assentavam e choravam, eles se lembravam de Sião. Mas o Salmo 126, ele mostra um avivamento, quando eles dizem assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. É um retorno para um recomeço, para que eles pudessem novamente cultuar ao Senhor. Isto é, como o Antigo Testamento fala na questão do avivamento. Agora, e o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, as palavras do Novo Testamento, do original grego, elas têm o sentido de acender uma chama que se apaga aos poucos. Então nós vamos nos acostumando com o sagrado e de repente essa chama vai se apagando e nós vamos ficando indiferentes a Deus, tendo menos contato com Deus, nós vamos ficando mais distantes de Deus. E a palavra avivar no Antigo Testamento, ela tem
um sentido de acender esta chama, para ela voltar, não é? Também tem a ideia de uma planta que bota brotos. E esses brotos eles crescem juntamente com aquela planta antiga e aí eles florescem. Bom, o avivamento ele acontece único e exclusivamente no meio do povo de Deus. Não existe um avivamento fora da igreja, não é? E a ideia é a ação de Deus que renova a igreja. Ou seja, é o Espírito Santo que renova, é o Espírito Santo que reaviva, é o Espírito Santo que desperta, é o Espírito Santo que revitaliza uma vida, não é? A pessoa que nasceu de novo, já existente. Então, no sentido amplo, aí a gente vai para Atos 2, eu não quero me ater ao texto de Pentecostes, mas ao texto de Atos que fala da igreja primitiva em relação às suas ações, do que nós entendemos de que quem é que é, o que é um avivamento. Por exemplo, Atos 2, 42. Aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio deles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aí agora veja, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja primitiva dá-nos esse exemplo, né? Jesus disse aos apóstolos, olha, vocês aguardem aí que vocês vão receber poder, está no capítulo 1 de Atos. E em Pentecostes há uma descida do Espírito Santo. E ao contrário de que muita gente fala em relação às línguas de lá, as línguas de lá eram línguas de nações, que no grego chama-se glossolalia, né? Os apóstolos falavam em grego, né? no grego koiné, ou no aramaico, e aí as pessoas, cada pessoa ouvia na sua própria língua. Mas a ideia ali é que eles estavam juntos, e eles perseveravam na palavra de Deus juntos, eles perseveravam na oração juntos, eles perseveravam na comunhão, de casa em casa. Parece-me que essa é a ideia. O seu Weber Campos, né, doutor da nossa igreja, ele diz que o avivamento começa na igreja e termina na comunidade onde ela está inserida. É exatamente o que está em Atos. A igreja, por causa da forma como ela vivia, ela caiu na graça da comunidade e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Bom, a Bíblia delineia o que é um avivamento, né? Aonde é que nós podemos buscar avivamento? Na palavra e nas orações. A obra é feita por Deus. O Salmo 119, no versículo 7, ele faz a pergunta, né? Ele diz assim, de que maneira o jovem pode permanecer puro no seu caminho, aí vai dizer, observando segundo a sua palavra. E mais à frente no 11, ele diz assim, guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, o padrão de avivamento no Novo Testamento não está na forma, mas está em você voltar-se a Deus. Uma pessoa avivada é uma pessoa que é muito próxima de Deus, que tem intimidade com Deus, através da leitura da palavra, através da oração. Esta é o conceito que nós entendemos em relação ao avivamento verdadeiro. É voltar-se para Deus através da ação do Espírito Santo, usando os meios de graça. Quais são os meios de graça? A palavra de Deus e as escrituras que são as escrituras sagradas e a oração. Essa ação do Espírito vai me avivar. De que forma? Vai me aproximar de Deus e fazer com que eu queira obedecer, fazer a sua vontade, obedecer a sua palavra. Então, se você me perguntar assim, o que é o avivamento? O avivamento não está na forma. A igreja pode ser gélida, em cultos parados,
e as pessoas que estão naquela igreja não podem ser pessoas avivadas. Porque o avivamento está na espiritualidade de aproximar-se com Deus. Uma igreja pode ser gélida e também não ser avivada. Uma igreja pode ter cultos altamente animados e esses cultos não serem avivados. Então, o que é o avivamento? O avivamento é você, como disse no Antigo Testamento, se aproximar de Deus, se humilhar na sua presença, buscar o Senhor em oração, ler a sua palavra, ter prazer na sua palavra, de dia e de noite, como diz o salmista, entender que a palavra de Deus ela é apta para nos redarguir, para nos corrigir, para nos direcionar, não é? Com o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para que nós possamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Avivamento é você entender que você depende de Deus e aí você precisa buscar a Deus. Aí você pode me perguntar, mas aí, pastor, e como ficam as questões das curas, dos exorcismos? Nós lemos que nem todas as pessoas que curam são de Deus. Mateus capítulo 7. Mas também tem pessoas que curam e são de Deus. É porque a ação não é do homem. A ação é divina. A pessoa pode ser fria na igreja e Deus pode usá-lo no momento que Deus quiser para fazer um milagre. E a pessoa pode ser voltada para Deus, uma pessoa avivada no Espírito e não fazer nenhum milagre. Não é? Que Deus nos abençoe, derrame graça sobre nós e que nós possamos de fato nos entregar ao Senhor e buscá-lo de todo o coração, buscá-lo com alegria. E é certo que nós já temos o Espírito Santo, o que nós precisamos é reavivar a chama que no momento em muitos está apagada. Que Deus nos abençoe.